Vamos fazer a leitura aqui no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. O verso é o de número 1 ao 10. Louvado seja Deus. Sabemos que o Senhor levantava juízes, né, para conduzir o povo, para orientar o povo, para dar livramento ao povo. Aleluias. E nos dias de hoje, o Senhor tem os homens dele preparados para direcionar o povo também. Aleluias. Glórias a Deus, que o Senhor cuida dos seus, o Senhor não abandona os seus. Aleluias. Juízes capítulo 6, versículo 1 ao 10. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Aleluias, glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua casa nesta noite. E a Tua palavra é poderosa. E o Senhor é aquele, ó Deus, que cumpre para que a Tua palavra seja estabelecida com poder e glória no meio do Teu povo. Portanto, Senhor, nesta noite, toma a direção desse culto. Tudo que for feito aqui seja para a glória do Senhor. Que todo espírito contrário seja repreendido em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluias. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui chama a atenção aqui o último versículo que lemos aqui, o 10. Que diz: o Senhor fala para eles: mas eu vos tirei lá do Egito, dei livramento para vocês. Tirei da servidão, da escravidão. E disse para vocês: não temam os deuses deles, não se dobrem diante deles. Eu sou com vocês. Mas o que diz aqui o último estrofe aqui embaixo? Mas vós não deram ouvidos à minha palavra. Aleluia. Sabe, irmãos,
Só há uma maneira para o homem obter êxito na sua caminhada. E essa maneira é estar no centro da vontade de Deus. Se sairmos do centro da vontade de Deus, é problema. Vamos arranjar problemas para a nossa vida. Aleluia. E Deus está dizendo, é uma espécie de um desabafo. Eu fiz tudo. Eu vos dei a palavra, eu vos dei a garantia. Mas vós não deram ouvidos à minha palavra. Que tristeza, irmãos. Nada mais triste quando nós nos pegamos, quando nós nos sentimos fora do propósito de Deus, fora daquilo que Deus preparou para nós, do chamado de Deus para a nossa vida. É triste quando nós nos pegamos nessa situação, porque às vezes nós nos deixamos levar por uma coisa ou outra, uma situação, uma circunstância, alguém. Aí quando damos por fé, estamos longe daquilo que Deus preparou para nós. Louvado seja Deus. Aleluias. Andar em obediência à palavra de Deus é garantia de vitória. Vós sois mais do que vencedores em Cristo, naquele que vos fortalece, aquele que pagou o preço. Por que sair do propósito? Por que afastar? Largar a mão daquilo que Deus conquistou, que o preço foi pago, um preço alto. Por que nos afastar? Aleluias. Olha, irmão, tivemos aí uns anos atrás, há pouco tempo, né? A Covid-19. Uma calamidade terrível, uma pandemia terrível. Não poupou ninguém. Não houve um país, não houve um lugar que ela não entrou. Até parece, lá nos tempos antigos, né, que Deus ordenou que ungisse a porta com o sangue do cordeiro, né? Que o anjo da morte ia passar por cima, não entrar. Até parece, porque não houve um lugar que não teve gente chorando. Não houve um lugar que pessoas não ficaram tristes, não choraram, não empobreceram. A miséria assolou porque vem junto, irmãos. Vem junto. Empresas faliram, pessoas perderam empregos. Pais viram os filhos chorar com fome dentro de casa. Isolamento, filho longe de pai. Não houve lugar. Mas sabe, irmãos, só há uma maneira, porque nós vamos ter sempre isso. Isso não é novidade desses dias agora. A história recente nos conta que houve muitos tipos de calamidades desse tipo sobre a terra. E a Bíblia também diz, no passado houve muitas. Essa história é uma. Essa história aqui é uma. Mas só há uma maneira de nós passarmos por isso, passarmos por essa dificuldade. A primeira é essa que eu disse, está na vontade de Deus, no centro da vontade dele. A segunda é ser valente, ser forte. É uma calamidade que não é para um nem para outro, é coletiva. E Deus não passa a mão na cabeça. Ser forte, ser corajoso. Eu sou contigo. Aleluias. Eu sou contigo, ser forte. Ele não está dizendo você é forte. Ele está dizendo ser forte, ser perseverante.
Lute. Não cruze os braços, lute. Vá atrás, busca. Não ceda ao inimigo. Ser forte. Aleluias. Louvado seja Deus. Durante o período dos juízes que estava à frente do povo de Israel, se nós, e acredito que os irmãos já tiveram a oportunidade de estudar, de ler sobre os juízes de Israel, o que é que nós vemos ali? Que é um vai e vem constante. Hoje o povo estava bem. Deus levantava um juiz, alguém para liderar, e o povo ia bem. O povo obedecia. Mas assim que aquele juiz era afastado, o povo voltava às práticas erradas novamente. Aleluia. Era uma gongorra, era para baixo, era para cima. Porque isso, irmãos, é a natureza pecaminosa do homem. Aleluia. O homem precisa estar sempre em contato com Deus. O homem precisa ter a comunhão sempre com Deus, ligado em Deus, ter a palavra de Deus guardada, como o salmista diz, guardada na tábua do seu coração. Aleluias. Louvado seja Deus, porque senão a tendência é ir para outro lado, é desagradar ao Senhor. Louvado seja Deus. E antes deste juiz que nós acabamos de ler, houve lá uma mulher que chamava Débora, e um homem que chamava Baraque. E Deus deu livramento à terra através dessas pessoas. E nós lemos no capítulo 4, que depois que essas pessoas já não estavam mais, a terra sossegou 40 anos. Essas pessoas Deus levantou, deram livramento a Israel sobre o inimigo. A terra descansou, sossegou, não houve problema durante 40 anos. Mas no versículo 5, capítulo 6, logo no comecinho, o que é que nós lemos aí? Começa dizendo que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu por 7 anos nas mãos dos midianitas, na mão dos inimigos. Saíram do propósito de Deus, afastaram daquilo que Deus tinha preparado. Aleluias. Deus para corrigir. Sabe, irmão, quando você é corrigido, quando Deus te puxa a sua orelha, te corrige, é porque você é filho de Deus. Deus cuida dos seus filhos. E a Bíblia diz que se nós não formos corrigidos por Deus, não somos filhos, somos bastardos. Deus corrige o que é seu. E Deus corrige o povo. Deus entrega ele nas mãos do inimigo. Aleluias. E o inimigo era forte, numeroso, um povo cruel. Aleluias. E sabe o que aconteceu? O povo de Israel era obrigado a fugir, a se esconder em cavernas, a se esconder em covas. Aleluia. Porque o inimigo era muito forte. Mas era o tratamento de Deus com eles. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós fugimos, irmãos? Quantas vezes nós tentamos esconder de Deus? Quantas vezes nós falhamos e ao invés de nós voltarmos aos pés do Senhor, procuramos nos esconder? É a tendência do homem. Foi lá no jardim do Éden. Onde está você, Adão? Olha, eu estou aqui escondido porque eu estou nu. Mas como é que você sabe? Porque ele tinha pecado contra o Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. E nós continuamos a praticar esse mesmo tipo de atitude, irmãos. Aleluias.
E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem algo grande. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Louvado seja Deus. E diz aqui que o povo de Israel estava ficando pobre, estava empobrecendo. O inimigo vinha junto, o espírito de pobreza, o espírito de miséria vinha junto. Porque quando nós estamos longe do propósito de Deus, quando nós estamos fora daquilo que Deus preparou para nós, atraímos todo tipo de coisa que não presta para a nossa vida. Às vezes as coisas não estão dando certo, nada conseguimos, não sabemos por quê. Mas é porque veio acompanhando a nossa desobediência, trouxe todo tipo de coisa ruim para a nossa vida. E aí não damos certo nada, não vemos nada prosperar, nada prospera, nada anda. Tudo que fazemos, é como a irmã disse aqui, é um saquetel furado. Aleluias. Louvado seja Deus, porque estamos longe do propósito de Deus. O povo de Israel estava ficando pobre, passando necessidade. O inimigo destruía a novidade da terra. Sabe, irmão, a novidade da terra. Aquilo que plantava, a novidade que era para sustentar, para dar vida, eles vinham e destruíam tudo. O povo estava pobre. Não havia bois, ovelhas, jumentos, nada restava naquele lugar. Porque o inimigo destruía tudo. Né? O que vemos? Um abismo puxa o outro. Fugimos, saímos da presença de Deus, escondemos, não voltamos ao Senhor. Uma coisa dá errada, outra coisa começa a dar errada, não conseguimos caminhar, damos volta em círculo, não sabemos o que está acontecendo. Aleluia. Porque fugimos da presença de Deus. Aleluia. É preciso voltar à presença do Senhor. Aleluia. Mas olha, irmãos, aí nós vemos no capítulo, no mesmo capítulo, no versículo 7, diz a Bíblia, que o povo clamou ao Senhor, e Deus levantou um profeta para falar com o povo. Do verso 7 ao 10, né? E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos tirei e vos fiz subir, da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Sabe, irmão, o coração de Deus está triste, porque Deus amava aquele povo, e Deus não queria que essa situação tivesse acontecendo com aquela gente, porque o que Deus tinha preparado para eles é o melhor. Quando Deus os chamou para uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, e os cuidados eram de Deus, era Deus que cuidava. Aleluia. Mas quando chegaram lá na terra, diante de facilidades, começaram a desviar. Quantas vezes nós somos assim? Oramos a Deus porque estamos necessitados, precisando de algo, e dobramos o nosso joelho, oramos 1 mês, 2 meses, 3. A bênção vem, ficamos alegres, a alegria é tanta, que esquecemos de Deus. A alegria nossa é tão grande, o milagre é grande. Aí nós esquecemos daquele que fez um milagre na nossa vida. Aleluia. Talvez hoje você está passando por uma necessidade, tem necessidade de algo, algum problema na sua vida.
E você está orando ao Senhor. E o Senhor vai entrar com providência, porque Ele não deixa de ouvir a oração dos seus. Deus vai entrar com providência. Mas não esqueça de Deus. Quando Ele te abençoar, não esqueça dEle. Oh, aleluias. Não esqueça, irmãos. Não esqueça. Aleluias. A gratidão abre porta. Aleluias. Louvado seja Deus. Temos exemplos simples aqui. Eu vou citar um exemplo aqui. Pastora, dá licença aí, tá bem? Há uns tempos atrás, há pouco tempo, o pastor, a pastora e os seus filhos chegaram aqui. Não tinha casa para morar. Ficaram aqui na igreja um tempo, andou, foi morar em outra casa. Toda a gente atrás procurando uma casa. E eles, sabe, o coração da gente, nós somos humanos, o coração fica triste. Mas os dias passaram e Deus abriu a porta. Sabe, irmãos, aqueles que não tinham casa, hoje, quando nós queremos fazer um churrasquinho, uma festinha, aonde é que nós vamos? Aleluias! Vamos lá na casa do pastor, lá tem uma churrasqueira bonita, tem lá É porque Deus trabalha dessa maneira. Mas se você ficar resmungando, conspirando, reclamando, perguntando por que a bênção não vem, irmãos. Deixa Deus te abençoar. Senhor, eu estou passando necessidade, mas eu estou esperando no Senhor. Aleluias. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, irmãos. Deus é fiel. É Ele que abre a porta, é Ele que dá a vitória. Nós temos exemplos, e não só esse, temos muitos outros, se formos procurar. Nosso Deus é fiel, irmãos. Aleluias. Deus é fiel. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aí eles clamaram ao Senhor. Depois de errar, fazer tudo errado, voltaram ao Senhor, clamaram ao Deus vivo e poderoso, que pode todas as coisas. Aleluias. E diz a Bíblia que então o Senhor levantou um profeta no meio deles e falou para eles. Aleluias. E ouvindo o clamor dele, o que acontece? Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra. E um homem chamado Gedeão malhava o trigo no lagar. E disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe, irmãos, nem todos são valorosos. Mas para vencer a crise, para vencer a dificuldade, é preciso ser corajoso. É preciso ser valoroso. Não são todos. Quantos voltam atrás? Quantos desistem? Quantos começam a perguntar: por que eu estou passando por isso? Deus, o Senhor não é... Começam a reclamar. Aleluia. Mas Deus está falando: eu sou contigo. Eu sou contigo, está dizendo o Senhor. E disse o Senhor: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gedeão disse: o Senhor é conosco. Por que estamos passando por essa situação? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Então ele está lembrando a Deus: Senhor, os meus pais me contaram que o Senhor tirou um povo lá do Egito. O Senhor abriu o mar, o povo passou a pé seco pelo mar. E o Senhor destruiu o exército que vinham atrás deles. E o Senhor está dizendo que é comigo. Mas olha a situação que nós estamos vivendo. Nós plantamos, o inimigo vem e destrói. Os nossos bois, eles roubam, eles matam. Os nossos jumentos, para arar a terra, para trabalharmos,
Eles destroem, não existe mais. Nossos camelos não temos. E o Senhor está dizendo que é conosco. Aleluias. E disse o Senhor, aleluias. Então o Senhor disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí responde. E Gedeão disse: mas o Senhor é comigo. Mas olha uma coisa, Deus. O Senhor está dizendo que o Senhor vai me usar para destruir um exército, para livrar Israel. E o Senhor está falando que eu sou esse homem. Mas como? A minha família é a mais pobre da terra de Israel. Eu sou o menorzinho da minha família. Aleluias. Como é? Será que o Senhor não está enganado? Aleluias. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes nós achamos que a nossa força é que faz a diferença. Nós achamos que somos nós capazes de fazer alguma coisa. Esquecemos que quem faz é o Senhor. Que é a mão do Senhor, que é a força do Senhor sobre a nossa vida. É que nos faz ir adiante. É que nos faz vencer o inimigo. Romper barreiras. Não é a nossa força, é a força do Senhor. Aleluias. A minha família é a mais pobre, eu sou o menor. E disse o Senhor, verso 16, diz o Senhor: portanto, hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E Deus está afirmando para ele: esqueça a sua fraqueza. Esqueça que você não tem força. Sou eu que estou garantindo. Eu é que estou falando. Eu é que vou fazer. Aleluias. Eu quero te usar. Sabe, irmãos, Deus quer usar. Mas Deus não está à procura de homens fortes, daquele do melhor, não. Deus está à procura daquele que se dispõe, que se coloca. Eis-me aqui. Usa-me a mim. Leva-me, faça por mim. Deus está à procura daquele que se coloca diante dele. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. E sabe o que acontece? Eu gosto de Gedeão, porque dá para a gente meditando nessa palavra, a gente começa a viajar, e dá para notar que Gedeão não é um homem de emoções, não. Não é homem de oba-oba, então vamos. Não. Olha, Senhor, então tá. Para que eu saiba que é o Senhor mesmo. Espera um pouquinho. Eu vou ali buscar um presente para o Senhor. Aleluias. Eu vou ali buscar um presente. E Gedeão sai. Vai lá, prepara um cabrito. Prepara pães, prepara as coisas, um caldo e traz. E o Senhor recebe o presente dele. Sabe, irmãos, em meio às nossas dificuldades, quantas vezes, muitos de nós, as contas chegam, o ordenado é curto. A primeira coisa que pensamos, esse mês eu não posso trazer o dízimo à casa do Senhor. Esse mês... porque se eu levar, vai faltar. Mas olha o exemplo desse homem. Os inimigos roubavam tudo. Não havia mais nada lá. O homem estava malhando trigo no lagar. Lagar, aqui em Portugal a gente ouve muito falar disso. Um lugar apertadinho, onde eles pisam as uvas. É pequeno. O homem em meia luta, sabendo
do perigo que corria. Os inimigos vinham assolando tudo. Mas ele não desistia. O próprio anjo, o Senhor estava lá olhando. Admirado, o Senhor estava admirado. Nessa dificuldade toda, perigos, o inimigo violentíssimo, multidões de gente. E esse homem continua trabalhando. E esse homem mesmo nesse lugar apertadinho, está aí trabalhando para levar o pão para sua casa, para dar o sustento à família. É um homem de verdade, é um homem de valor. Por isso o Senhor disse: eu sou contigo, homem valente, homem valoroso. Eu sou contigo. Normalmente o trigo é na eira, é um lugar grande, né? O lagar é para pisar a uva, é um lugar apertado. Mas ela estava Gideão. E com toda essa dificuldade, ele não esquece do Senhor. Senhor, espera aí que eu preparei um presente. Espera um minutinho, não sai daí, Senhor, fica aí. Não sai daí. E ele vai lá e traz um presente. E o anjo do Senhor, sabe, irmãos, e esse anjo era o próprio Jesus naquele lugar. Por quê? Porque anjos não aceitam adoração. Anjos não aceitam sacrifícios. Este não, esse falou: pode ir lá, busca. Eu não vou sair daqui. Ele foi e trouxe. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor mandou ele colocar numa penha, tocou com o cajado. Aleluias. E o fogo consumiu todo aquele holocausto, aquele sacrifício. Aleluias. Porque o Senhor estava ali presente. Aleluias. E o Senhor, nos dias de hoje, está presente em nossa vida. Quando nós nos reunimos numa reunião como esta, um povo que saiu da sua casa exclusivamente para adorar o Senhor, para vir ao lugar onde ia falar das coisas de Deus, das coisas dos céus. Aleluias. O primeiro a estar presente à tua espera é o Senhor. Aleluias. Como ele estava lá, sentou debaixo do carvalho e estava contemplando, admirando aquele homem trabalhar. Aleluias. Deus não usa pessoas que não fazem nada, irmãos. Deus não trabalha com preguiçosos. Deus usa aquele que tem valor, que fala: eu quero, eu vou. Talvez eu seja fraco, mas eu vou confiar na tua palavra. Eu vou porque o Senhor está mandando. Eu vou jogar a rede lá do outro lado porque é a palavra do Senhor. Eu já pesquei a noite toda, não apanhei nada, mas eu vou jogar a rede porque é o Senhor que está mandando. Aleluia. Deus está à procura de homens desta natureza, pessoas desse tipo. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Louvado seja o Senhor. E sabe o que acontece, irmão, depois daquele presente? Aleluias. Versículo 33. Os midianitas, amalequitas e os filhos de Oriente se ajuntaram, uma multidão que não podiam contar. Então os inimigos vieram, desceram o vale, se ajuntaram. Uma multidão, diz a Bíblia, que não se podia contar. Homens, camelos, aparelhados para a guerra. Louvado seja Deus. Se posta diante do povo de Israel, do povo de Deus. Aleluia. Mas no verso 34, olha a provisão de Deus. O Espírito do Senhor revestiu Gedeão. Ele tocou a buzina e conseguiu ajuntar 32 mil homens para a batalha. Aleluia.
Mas 32 mil homens para uma multidão como a areia do mar. O que era isso, irmãos? Gedeão está assustado, é claro, qualquer um de nós também estaria. Louvado seja Deus. O que Gedeão faz? Faz prova com Deus. Senhor, olha, eu vou fazer uma prova com o Senhor aqui. Só não leva a mal não, me perdoa, Senhor, mas eu vou colocar aqui um novelo de lã, aqui, de linho. E para mim ter certeza, Senhor, olha, que amanhã só esteja molhado o novelo. No outro dia só estava molhado o novelo. Senhor, olha, eu vi, mas eu vou fazer mais uma provinha, eu vou pôr de novo. Aí assim, amanhã no novelo não tem água nenhuma, só em volta. No outro dia estava lá o novelo sequinho. Aí, mas o homem era muito desproporcional. 32 mil homens para uma multidão como a areia do mar, que não se podiam contar. Ele continuava temeroso, aleluia. Mas aí Deus fala para ele, olha Gedeão, 32 mil homens é gente demais, é muita gente, muito. Se eu der a vitória para você, eles vão dizer, foi com a força deles. E nós, com a nossa força, nós não chegamos a lugar algum. Aleluia. Somente Deus. E Deus fala com ele, olha, avisa aí, os covardes, os medrosos podem voltar para casa. Aí ele dá lá um grito, olha gente, essa guerra é muito perigosa, hein? É um exército grande, uma multidão de gente. Então quem tiver com medo, quem pode ir embora. 22 mil homens foram embora, ficaram 10. Deus fala para ele, 10 mil homens é muito. É muito, Gedeão. Eu ainda não posso dar a vitória, porque eles vão falar que foi com a mão deles. Olha, desce lá no ribeiro com eles. Vamos fazer um teste. Vamos ver como é que eles bebem água lá. Leva eles lá. Gedeão desce com os homens. Alguns entraram na água, pulavam, jogavam água na cabeça, brincavam. E Deus disse, olha, separa aqueles que estão bebendo água, parecendo um cão, lambendo a água, então olha para um lado e para o outro. Sabe por quê, irmão? Porque isso é seriedade. Era tempo duro. Era tempo de dificuldade. Era tempos perigosos. Não se pode brincar com coisa séria. Aleluia. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Há quantas pessoas estão brincando de ser crente, irmãos? Quantas pessoas não levam a sério as coisas de Deus? Deus não vai permitir. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque Ele não vai permitir. Não se brinca com as coisas de Deus. Aleluia. Eu sou Deus. Aleluia. A minha honra não é minha, a honra é minha, não é de outro. Aleluia. Louvado seja Deus. 9.700 homens foram separados. Ficou 300. E Gedeão não acreditava no que via. Senhor, mas não é possível, só 300. Os 32 mil ainda ia, Senhor. Mas 300? Sabe, irmãos, Deus é fantástico. E diz a Bíblia que Deus olha para o coração de Gedeão. Deus viu que Gedeão ainda tinha medo. Deus viu que Gedeão ainda estava receoso. E Deus fala com ele, olha, para você ter certeza, desce lá no arraial do inimigo, pega o seu moço e vai lá no arraial do inimigo. Vai lá que eu vou te mostrar uma coisa lá. Eu vou te confirmar lá uma coisa. E a Bíblia diz que Gedeão desce. E o povo estava lá no vale, multidão. E Gedeão para perto de uma cabana e ouve
Um homem contar para o outro: olha, eu tive um sonho essa noite. E o outro: qual é o sonho? Eu sonhei que um pão cheio de fogo, labareda, entrou no arraial e deu em cima do povo. Aleluias. E não sobrou ninguém. E acabou. E o outro vira para ele e falou: isso não é nada mais do que a espada de Gedeão sobre o arraial dos midianitas. O Deus de Gedeão entregou o povo midianita e o arraial na mão deles. Gedeão, quando ouviu aquilo, voltou cheio de energia, irmãos. Aleluia. Voltou fortalecido, renovado. Aleluia. Louvado seja Deus. Ah, Deus poderoso. Louvado seja Deus. E chegando, pois, Gedeão, lá embaixo, depois de ver esse homem contar para o companheiro, e o homem dizer para ele: eis que um pão de torrada rodava pelo arraial, chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transformou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Aleluia. Gedeão separa os 300 homens em grupos de 100, rodeia o arraial, olha as armas, uma buzina numa mão e um cântaro na outra. Aleluia. Porque a peleja não era de Gedeão, a peleja era de Deus. Aleluias, aleluias. E esses homens cercam o arraial. Aleluias. E a ordem de Deus era: olha, Gedeão, quando você tocar a buzina, os outros vão te acompanhar. Louvado seja Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Sabe, irmãos, e Gedeão, depois de rodear o arraial, cerca o arraial todo, um homem estrategicamente, e a buzina é tocada, o cântaro é quebrado, e diz a Bíblia que Deus fez com que a espada de um fosse contra o outro. Aleluia. Um matava o outro, o próprio colega. Os homens de Gedeão parados no mesmo lugar, Deus trabalhando por eles. Você precisa acreditar que o seu Deus trabalha por ti, que o seu Deus é que cuida de você. Aleluia. Não interessa o inimigo que for, que seja. Não interessa a macumba que fizeram, a praga que jogaram. Aleluia. O seu Deus é o seu escudo e fortaleza. Aleluia. Nada pode chegar a você antes de passar pelo seu Deus. Nós somos privilegiados, porque isso tudo, o que eu disse aqui antes, dessas calamidades, como é que chama? Da Covid? Como é que é? Calamidades. Tudo isso que aconteceu. E o mais estamos vendo, guerras para lá, guerra para cá. Sabe, irmãos, terremotos matando gente. Nós somos um povo privilegiado, porque nós já sabíamos disso tudo. Que a palavra de Deus, ela nos orienta. Nós temos sido orientados pela palavra de Deus. Nós não somos pegos de surpresa. Nós não precisamos ficar surpreendidos com nada disso que está acontecendo. Mas precisamos manter a nossa fé e confiança no Deus vivo. Aleluia. E assim, irmãos, sendo forte, corajoso, crendo no Deus vivo, vamos conseguir prosseguir nessa caminhada, porque o Senhor é conosco, o Senhor
é contigo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus.